Apresentamos nessa aula um resultado interessante. É o seguinte, olha, devemos raciocinar sobre o uso dos quantificadores. Por exemplo, será que um existe y para todo x implica em para todo x existe y? E o contrário, um para todo x existe y implica não existe y para todo x? Essas coisas são importantes a gente pensar sobre isso, porque isso ocorre com certa frequência no nosso dia a dia. Analisamos a seguir esse jogo de quantificadores. Apresentamos nessa folha um existe para todo implica num para todo existe. O que significa isso? Temos aqui uma fórmula e nessa fórmula ela tem um existe y para todo x, que xy implica no para todo x existe y, que xy. Ou seja, o existe para todo implica no para todo existe. Será que essa fórmula é válida? A nossa conclusão que teremos a seguir é que ela é realmente válida. Ou seja, se temos como premissa existe y para todo x, podemos concluir para todo x existe y. Como demonstrar tal fato? Olha, suponha que exista uma interpretação I que interpreta H como sendo falso. H é essa forma. I interpreta essa implicação como sendo falso. Bom, mas se a implicação é falsa, seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso. Mas esse antecedente ser verdadeiro equivale a dizer que um existe é verdadeiro. E aí temos essa afirmação equivalente. Por outro lado, esse para todo verdadeiro equivale a dizer para todo E no domínio, quando esse x é interpretado como E, a interpretação do resto é verdadeira. Essa afirmação equivale a essa. Existe um D no domínio, tal que, para todo E no domínio, o predicado semântico QI aplicado a ED, por quê? Porque x é interpretado como E e y como D. Esse predicado semântico aplicado a ED é verdadeiro. Por outro lado, concluímos aqui que, para que I de H seja igual a falso, o consequente tem que ser falso. E o consequente é falso, significa dizer que um para todo é falso. E um para todo é falso equivale a dizer essa afirmação. Temos agora aqui um existe falso, e esse existe falso equivale a essa afirmação. E desenvolvendo essa afirmação, interpretamos x como R, y como S, e obtemos essa afirmação final. Existe um R no domínio, tal que, para todo S no domínio, o predicado semântico QI aplicado a R e S é falso. O que vamos mostrar, então, agora é o seguinte, que essas duas afirmações são contraditórias. Ou seja, não é possível que as duas sejam verdadeiras. Mas o que é que estamos dizendo aqui? Do ponto de vista como ilustração, considere esses diagramas. O que está escrito aqui é que existe um D no universo, um certo elemento aqui nesse universo, e aqui estamos considerando um caso particular do universo ABCD. Existe um D nesse universo, tal que a seta de todos os outros elementos do universo na direção desse elemento D. Imagine, para efeito de raciocínio, que QI, o predicado semântico, significa gostar de. Aqui estamos dizendo que existe um elemento D no domínio tal que todo E gosta de D.
Esse diagrama contempla essa afirmação. No caso em que D é igual a B. Todo mundo gosta de B. Tem seta de todo mundo na direção de B. Inclusive B gosta dele próprio. Todos gostam de B. Por outro lado, essa afirmação aqui, considerando as mesmas coisas, e esse diagrama, ela está dizendo o seguinte, que existe um R, tal que, para qualquer S, é falso que R gosta de S. Ou seja, um diagrama para satisfazer essa situação tem que ser um diagrama que nele existe alguém que não gosta de ninguém. Esse diagrama satisfaz essa afirmação. No caso em que R é igual a D, D não gosta de ninguém. Pois bem, essas duas afirmações são contraditórias, porque não é possível existir o bem-amado, alguém de quem todos gostam, e alguém que não gosta de ninguém. Então, de uma maneira, digamos, não tanto formal, informal, portanto, podemos certificar que essas duas afirmações são contraditórias. Isso significa dizer o seguinte, que não é possível interpretar o antecedente dessa fórmula como sendo verdadeiro e o seu consequente como sendo falso. Isso significa dizer que, para qualquer interpretação, é falsa essa afirmação, que diz que I de H é falso. Ou seja, para qualquer interpretação, I de H é verdadeiro. Conclusão, H é uma fórmula válida. Vamos a seguir considerar o inverso da fórmula do exemplo anterior e mostrar que a fórmula obtida não é válida. Nesse exemplo, apresentamos novamente uma implicação. Uma implicação em que o antecedente é um para todo existe e o consequente é um existe para todo. Afinal, para todo existe implica em existe para todo? A resposta que vamos obter é que essa fórmula não é válida. Ou seja, a conclusão que teremos é que para todo existe não implica em existe para todo. E para mostrar tal fato, vamos definir uma interpretação sobre esse domínio, tal que I que é dada por esse diagrama, e aqui mostramos então que, dada essa interpretação, a interpretação do antecedente é verdadeira e a interpretação do consequente é falso. Mas por que a interpretação do antecedente é verdadeira? Olha, I de para todo verdadeiro equivale a essa afirmação. Aqui tem um existe verdadeiro, equivale a essa afirmação. Desenvolvendo essa interpretação, temos para todo D no universo, no domínio, existe um E no domínio, tal que é verdade que tem uma seta de D para E. Esse diagrama contempla essa afirmação. Considerando que esse predicado semântico representa a ideia de gostar, que uma pessoa, que o D gosta de E, essa afirmação está nos dizendo que toda pessoa gosta de alguém, ou seja, para todo D no domínio existe um E tal que o D gosta de E. Esse diagrama contempla essa afirmação. Para qualquer elemento desse diagrama, existe um outro de quem ele gosta. A gosta de B, D gosta de B, C gosta de B e B gosta de C. Por outro lado, a interpretação do consequente é falso significa dizer um existe falso equivale a essa afirmação. Um para todo falso equivale a essa afirmação. Finalmente, interpretando, temos a afirmação final. Para todo R no domínio existe um S no domínio, tal que é falso QISR, ou seja, é falso que S gosta de R.
O que estamos dizendo aqui? Para todo R existe um S, tal que é falso que S gosta de R. Toda pessoa não gosta de alguém. Esse diagrama, novamente, contempla essa afirmação. Todo indivíduo aqui nesse diagrama não gosta de alguém. A não gosta dele próprio, D não gosta dele próprio, C não gosta dele próprio e B não gosta dele próprio. Conclusão. Esse diagrama, que nos dá a interpretação de quê e que, portanto, define como é a interpretação I sobre esse domínio, essa interpretação é uma interpretação que interpreta essa fórmula como sendo falsa, porque ela interpreta o antecedente como sendo verdadeiro e o consequente como sendo falso. Conclusão. A fórmula E não é válida, porque existe uma interpretação que a interpreta como sendo falsa. Interessante e importante perceber que não podemos trocar a ordem dos quantificadores. Falar para todo existe é muito diferente de falar existe para todo. Cuidado ao analisar os quantificadores. Sempre temos que ter atenção, pensar um pouco mais.